parte de um grupo que tenta inverter o impeachment no Senado. Ele acredita que Dilma Rousseff tenha condições de retomar o poder, desde que se comprometa a convocar novas eleições. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o senador Roberto Requião. E também vou falar com uma lenda do futebol, Walter Casagrande, que está lançando um novo livro para falar sobre uma das mais corintianas parcerias, Casão e Dr. Sócrates. Muito bem-vindos os meus dois convidados. Mauro, as pessoas que quiserem participar... Já estão participando. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que está em casa, que nos assiste. É só ir lá no Twitter, digitar a hashtag Mariana Godoy Entrevista, mandar seu comentário, mandar sua participação. Você vai ver seu comentário aí na tela. E as perguntas que você tiver para fazer, eu transmito aqui para os nossos convidados, Mariana. Bom, a gente aproveita então para agradecer muito a TV Globo pela liberação do Walter Casagrande. Obrigada ao Aricame, obrigada a todos os amigos, o Pais Leme, o Fernando. Eu vou esquecer de algum diretor, melhor não citar nenhum, né, Casão? E eu vou buscar o senador Roberto Requião, que vem de motoqueiro, hein, senador? Essa jaqueta de couro o senhor usa naquela para andar de moto? É marca registrada. Marca registrada, né? Muito bonita essa. É brasileira, não? Sim, Argentina. brasileira. Uruguaia. Brasileira. Brasileira. O couro do Brasil hoje é primeiríssima qualidade. Feita lá no sul. Feita no sul. Essa é a foto que a gente escolheu do Requião. Jantar do PMDB de guerra. O que é o PMDB de guerra e qual é o outro PMDB? O PMDB de guerra é o PMDB que se constituiu no passado. Partido das classes populares, desligado das decisões do grande capital. Partido das mulheres, dos trabalhadores, das minorias, dos funcionários públicos. Que foi se dissolvendo até se transformar nessa confusão que é hoje. Mas o PMDB era esse partido das mulheres, das minorias, contra o capital? Estatutariamente. Eu recitei agora um trecho do estatuto. E eu sou, no Paraná, o filiado número 1 do PMDB. E sou presidente do partido no Paraná. Bom, hoje o partido está com o presidente em exercício e o senhor acredita que seja possível inverter esse processo de impeachment no Senado? Acredito que seja possível inverter, porque a proposta colocada pelo Temer naquele documento Ponte para o Futuro é uma proposta tão equivocada quanto foi o governo da Dilma na economia até aqui. A Dilma foi afastada não por ter cometido crime de responsabilidade, isso não existe, mas foi um referendo revogatório do Congresso, que também não existe na Constituição brasileira. Se ela tivesse cometido um crime de responsabilidade, podia e deveria ser afastada. Esse crime não existe. Ela foi afastada porque ela se comunicou mal com os parlamentares. A presidente Dilma não tem uma facilidade de comunicação, ela não interage muito bem com o parlamento. E, fundamentalmente, porque perdeu também uma boa parte do seu apoio de Fórum Popular, porque se elegeu com uma proposta de governo bem clara, desenvolvimentista, e acabou na mão da banca, colocando o Joaquim Levy, com aquela política que nós chamamos de leviana. Aliás, a política do Brasil, nos últimos 14 anos, tem essa característica, né? Meireladas, leviandades e barbosidades, com um pequeno período com manteiga. O trocadilho é bom, mas a gente poderia explicar para o público o que isso significa. Levy, Barbosa, Meirelles são pessoas que têm um determinado perfil. É um perfil que agrada ao mercado. É isso. E o senhor Exatamente. acha... É o famoso neoliberalismo econômico. Eles dão um privilégio absoluto ao mercado, aos rentistas, aos bancos, e se propõe numa crise que chegou no Brasil também, né? A crise chega aqui porque ela é internacional e por erros de condução da política econômica. Eles querem resolver isso cortando salário do trabalhador, cortando aposentadoria, cortando verba de educação e garantindo o pagamento de juros bancários, que são estratosféricos. Se fala muito em déficit da economia brasileira. Eles querem agora cortar isso tudo para pagar o déficit. O déficit é 90% composto por juros. E, na verdade, eles deviam estar atingindo esses lucros de capital.
Mariana, só o Brasil e a Estônia não tributam lucro de capital no planeta Terra. Nós falamos sobre isso aqui. Lucro de capital, tributação sobre lucro de capital. Os países da OCDE todos têm um tributo sobre lucro de capital. O Brasil não, desde 95, se não me engano. É um imposto sobre o que a empresa lucrou. É um imposto para os ricos, né? Exato. A Estônia fez isso porque a Estônia se separou da Rússia e a Estônia só tinha o pinho de riga, ela não tinha economia. Então ela eliminou o imposto sobre lucro de capital com a intenção de atrair investimentos do mundo porque ela não tinha alternativa. O Brasil, por pressão dos bancos, dos rentistas e do mercado financeiro, fez isso de uma forma rigorosa e absolutamente ininteligível. E o Brasil também remunera com juros bastante alto. Por exemplo, se um americano deixar o dinheiro dele numa caderneta de poupança americana ou comprar títulos do Tesouro, ele não vai ganhar muito dinheiro, porque lá eles não pagam muitos juros. Então, o Brasil paga 14,25%, o Brasil paga juros para quem investe não aqui só isso, altíssimos. Né? Porque emite debêntures por valores mais altos. Eu estou explicando para todo mundo. O senhor fala em debêntures, depois... Ninguém sabe o que é. 30% das dívidas do planeta Terra tem juros zero. Os Estados Unidos estava com juros zero, parece que agora está com 0,5% a 1%. O Brasil joga na Selic, que é a taxa oficial, 14,25%. Não tem sentido, é o juro mais alto do mundo. O segundo parece que era da Turquia, um outro país desse. Realmente não tem sentido o Brasil ficar pagando isso, remunerando com esse valor ou com esse percentual. Então, é o que eu digo, são as meireladas desde que o Lula colocou o Meirelles para tomar conta da economia brasileira. E tem como ir contra esse mercado? Porque parece que eles mandam bastante. O mercado está agindo no mundo, Mariana. Depois da guerra, da derrota dos nazistas, surgiu na Europa o Estado Social. O que é o Estado Social? Se preocupa com a natureza, se preocupa com os salários, com os direitos humanos, os direitos das mulheres, o respeito aos homossexuais. É uma evolução civilizatória. E colocou limites nas grandes possibilidades de lucro do capital. Agora, de repente, o capital reage com um tripé. É a moda do tripé. Primeiro tripé, reduzir o poder do executivo, criando um banco central independente e ficando o presidente da República, ou o rei no caso, como um mero gendarme, um guardião, um chefe de polícia contra as manifestações populares. Segundo tripé, o financiamento de pessoa jurídica para a campanha eleitoral. Então acabam os partidos políticos e os parlamentares se transformam em mandaletes, como se diz lá no Rio Grande do Sul, do capital, que os financiou e cobra a confecção de leis nos seus interesses. E o terceiro e mais terrível tripé é a precarização do trabalho e das leis sociais. É a tal superação das leis sociais pelo acordado sobre o legislado, que é o que está se pretendendo fazer no Brasil. É o governo Temer. De um lado, aqueles 35 partidos que existem no Congresso Nacional, absolutamente não programados, verdadeiros picaretas negociando as suas posições na televisão, cargos no governo para dar maioria e mandando, de certa forma, na estrutura do Estado. Do outro lado, os bancos com o desejo desesperado de lucro. E do outro lado, vamos falar baixinho para o pessoal da rede não escutar, as redes de televisão e a mídia privada no Brasil, pressionando por vantagens absurdas também. Aqui na Rede TV o senhor pode falar em alto e bom som, porque a gente tem total liberdade. Mas nosso programa é ao cuidado, vivo. Mariana. Tome cuidado, né, Mauro? Senador, Quais são as perguntas que estão chegando? hoje circularam informações de que o senhor promoveu um jantar para o ex-presidente Lula e que apenas 6 senadores compareceram e que nesse jantar seria o impeachment da presidente Dilma que teria sido o tema. O Aristóteles aqui, que é nosso telespectador, está perguntando para o senhor se o senhor ficou decepcionado com esse jantar porque não teve quórum no jantar. Eu queria até uma oportunidade para o senhor esclarecer. Houve esse jantar? Quem foi esse jantar? Fiquei decepcionado com a Folha de São Paulo e o Globo, porque provavelmente essas notícias que eles plantaram foram porque não foram convidados. Eu fiz dois encontros lá em casa, com 30 senadores. Para derrubar o impeachment nós precisamos de 27. Mas depois nós resolvemos que devíamos fazer jantares menores, porque a conversa fluiria mais facilmente e nós teríamos uma condição de organizar grupos. E eu
fiz um jantar, o Lula estava em Brasília e nós convidamos o Lula para ele dizer o que ele pensa disso tudo. Eu convidei 6 senadores. Os 6 estavam lá. Agora, o senador Cristóvão Buarque tinha se disposto a ir, mas teve uma homenagem na Embaixada Francesa no dia do jantar. E ele foi na homenagem, era um jantar também, e ficou muito tarde, ele não apareceu. E o outro foi o Pedro Chaves, que não foi convidado nem por mim, mas teve uma notícia por parte de algum senador, Pedro, passa lá também, e não foi. Mas foram os 6 que foram convidados. E o que o ex-presidente Lula pensa nesse momento sobre todo esse quadro? Ele tem esperança de alguma reversão do quadro da presidente Dilma voltar a ocupar o Palácio do Planalto? Eu diria o seguinte, é absolutamente impossível a Dilma não voltar. Não voltar? É. Eu vou explicar qual é a condição que ela não voltaria. 22 senadores, por questões ideológicas, programáticas, em defesa do processo democrático, sabendo que não existe impeachment sem crime de responsabilidade, votaram contra o impeachment e continuam firmes. Então, nós precisaríamos de mais 6 senadores. São 81 menos 22 dá 57. É praticamente impossível que a presidenta, conversando com os senadores, não tenha a adesão de 6 senadores em cima de políticas, explicações econômicas e concessões programáticas que ela mesma pode fazer. 59. Então, eu diria com toda clareza, a Dilma só não volta se ela não quiser. Se ela não quiser conversar, se ela não quiser ceder. E tem que ceder ao quê? Os senadores que se agregam a esse processo agora são desenvolvimentistas. Eles não aceitam esse predomínio do capital vadio. O mamon da Bíblia, né? A Bíblia diz que não se pode servir a Deus e a mamon. E mamon na Bíblia não é nem outro Deus e não é o diabo. Mamon é uma palavra que em hebraico quer dizer dinheiro. E o dinheiro está querendo mandar no mundo e tem esta ação terrível agora no Brasil, no governo do Temer. E o Temer não é isso também, Mariana. Eu conheço o Temer há muitos anos e nunca falou em acabar com o direito do trabalhador, entregar o petróleo para a Chevron ou para a Shell como o Serra quer. Não, ele nunca falou nisso. Mas a vaidade o levou a isso e provavelmente um problema muito sério de comunicação dele com a Dilma. É porque fica parecendo que essas coisas têm que ser feitas, né? Alguém deixou as pessoas com essa impressão de que isso tem que ser feito, que o Temer está aí para fazer o que deve ser feito, Isso é o uma que é loucura. preciso que seja feito. É uma loucura. Em 2010, a Grécia estava numa situação parecida com a nossa. Tinha um déficit público de 104%. E a Grécia tinha o turismo no azeite, é uma complicação. A Grécia não é o Brasil, que tem uma economia complexa. E o liberalismo econômico da União Europeia foi imposto. Em 2015, é o último dado que eu tenho, a Grécia tinha cortado saúde, educação, salários, aposentadorias, estava já entregando o patrimônio territorial para bancos alemães. Então, você me perguntaria, mas resolveram com esta política do Meirelles, resolveram o problema do déficit? Não. O déficit não estava em 104, estava em 184. E agora, recentemente, eu sou co-presidente da Eurolat, o Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Bruxelas e em Estrasburgo. Recentemente, eu tive lá a notícia de que o banco alemão, a banca alemã, tinha dado para a Grécia 206 bilhões de euros. No primeiro momento eu imaginei, mas era isso que nós queríamos para o Brasil. Dinheiro, então, para lubrificar a engrenagem do desenvolvimento econômico, das empresas, fazer isso tudo funcionar, dar emprego. É o capital produtivo contra o capital predador, o mamon da Bíblia, né? o dinheiro. Mas dos 206 bilhões de euros, 95% tinham ficado com os bancos alemães para pagamento do que supostamente a Grécia devia. Então você veja, isto não dá certo no mundo. A Europa está recusando. O Papa Francisco, em Davos, mandou um recado que o capital, quando investido, quando produtivo, era muito bom para inovação tecnológica, para dar emprego, mas que o capital não podia dominar o mundo. É o recado. Hoje não a gente se pode tem servir a Deus dinheiro remunerando dinheiro. Você aplica e recebe no dia seguinte, mas nada foi construído, nada foi vendido, nada foi produzido, não tem nada palpável. E aí o dinheiro aparece, o dinheiro brota. Realmente essa é uma situação... E é uma situação do mundo. Que agora com o mundo globalizado vai se espalhando, né? Agora você veja, a Inglaterra se separa da União Europeia. Por quê? Primeiro, porque o capital montou uma engrenagem
linguagem na União Europeia que dominou todas as leis. Os países não têm política fiscal, não têm política econômica, se subordinam aos burocratas a serviço dos banqueiros na União Europeia. Agora, se soma isso a xenofobia, né? O horror ao estrangeiro, o problema das migrações, isso tudo se soma e a Inglaterra sai desse processo. Mas o fundamental é que foi um grito de liberdade. A Inglaterra disse, nós não podemos ser administrados de tal forma que o nosso parlamento não tem voz. Mas não foi só isso, se somou outras barbaridades. Por exemplo? Por exemplo, a xenofobia, o ódio ao estrangeiro. É verdade, essa saída da Inglaterra foi... Mas em Londres não, porque Londres não é mais inglesa, né? Londres tem o pessoal dos territórios, das possessões, e teve uma votação de 70% contra a separação. Mas a Inglaterra tradicional do interior superou essa Nas grandes desvantagem. cidades, o Brexit não ganhou, nem em Liverpool, nem em Glasgow, na Escócia. Agora, senador, o Fagner aqui pergunta sobre Brasil. Quais são as chances reais de serem convocadas novas eleições com esse parlamento que nós temos hoje? É o que eu dizia a você, a Dilma só não volta se não quiser. Para Mas voltar, o senhor ela acha que ela volta tem que falar com o esse quê? tem que falar que vai fazer uma política de desenvolvimento, que vai controlar o campo, porque esse pessoal todo está suportado no famoso tripé deles. Vamos ver se eu me lembro desse tripé. É o câmbio flutuante, é a meta de inflação, não é? E o arroxo. E o ajuste, O ajuste fiscal. Isso é uma estupidez, uma jabuticaba, né? Jabuticaba é uma fruta que só dá no Brasil, né? É uma mirtácea que dá no tronco da árvore, nos galhos e não nas pontas. Uma jabuticaba é uma coisa que só tem no Brasil, Só então. tem no Brasil. Por É a isso que o mirtácea senhor faz brasileira. Então, essa política não vai a lugar nenhum. Ela está fracassando no mundo. A Dilma tem que fazer um aceno. Primeiro, isso tem que ser progressivo. Você não pode dizer que vai mudar tudo do dia para a noite, porque seria impossível. Nós temos uma sociedade complexa que está num ritmo que não é o melhor, mas que não pode ser alterado de uma forma súbita. Mas tem que ter um plano de governo. Que plano de governo tem o meu amigo Temer? Bom, mas que plano de governo tinha a Dilma quando foi eleita e que depois começou a fazer outro e que depois no meio Tinha o lulopetismo, não é? Era apropriar a vantagem das commodities, como até minério e produtos agrícolas comprados pela China, que deram uma vantagem muito importante para o Brasil. Ao contrário do que imaginava o Brizola no passado, a desvantagem se transforma numa vantagem. Mas daí veio o Meirelles. O Meirelles é o operador dos bancos. O Lula, com a política social, garantiu as bolsas compensatórias, casa, salário, esses salários que nós estamos distribuindo para os mais pobres, aumentou a educação, aumentou a saúde, mas o grande lucro foi da banca. Os bancos tiveram os maiores lucros da história, não do Brasil, da história do mundo. Durante o governo Lula. E é por isso que quando me perguntam, não, mas o Meirelles conserta isso agora. Não, o Meirelles vai fazer a mesma meirelada que fez. Ele garantiu os maiores lucros para o capital financeiro da história. Dólar barato, importando bens da China principalmente, criando emprego na China, destruindo a indústria brasileira, e os nossos industriais se transformaram em rentistas também. Porque vale mais a pena nesse sistema aplicar o dinheiro no capital econômico num título público através de um banco do que investir produtivamente. Senador, tem uma pergunta do Júnior Martins aqui que eu acho que é apropriada para esse tema. Ele diz assim: o senhor se posicionando dessa forma não está indo contra os ideais dos outros que estão no PMDB, no seu partido, aliás, onde o senhor construiu toda a sua carreira política? Na verdade, eu estou indo no sentido da visão programática do partido que eu entrei. Os outros é que estão saindo um pouco da linha. Aquele documento que o Temer dizia que era do seu governo Ponte para o Futuro foi encomendado pelos economistas da banca. Não tem um PMDBista que tenha participado daquilo. Aquilo foi um verdadeiro horror. A gente tem uns tweets do senhor falando sobre a Ponte para o Futuro. Agora, tudo bem, o senhor é do PMDB, faz críticas à condução do governo Temer, diz que a presidente Dilma, para voltar, teria que ser muito clara na comunicação, mas o senhor acredita que ela volta? Eu acredito na Dilma. A Dilma é uma mulher honesta. Fernando Henrique disse isso aqui, que ela é uma mulher honesta. Eu tenho legitimidade para fazer a crítica, porque desde o dia que
que eu assumi o Senado, eu fiz a crítica da economia da Dilma e do Lula. Todos os meus discursos foram críticos, dizendo que estávamos errados. Agora, quem que apoiava a Dilma? São exatamente esses hoje que são a sua oposição. Então a oposição é por vaidade. E a política errada deles é 10 vezes mais errada que a política da Dilma, ou a política errada da Dilma multiplicada por 10. É porque a Dilma, na verdade, não estava conseguindo colocar isso em prática, mas Não, eles 35 estão. partidos, a banca pressionando de um lado, mas hoje a volta da Dilma nos oferece a possibilidade de um acordo para fazer um plebiscito e devolver o protagonismo para o povo. Você está conversando comigo aqui, Mariana? Sim. E o seu programa tem um modelo, tem uma bancada popular. Eu quero ver o povo dizendo o que quer do Brasil, não os corruptos financiados O povo quer emprego, o povo quer diversão e arte. Os corruptos financiados pelo dinheiro das pessoas jurídicas e nos corredores das embaixadas os interesses geopolíticos dos Estados Unidos e de outros países dizendo o que nós queremos. E essa gente toda propondo jornada semanal de 80 horas, como fez o Rosso Andrade ontem com o Temer. Eles enlouqueceram. Então o protagonismo tem que ser retomado pelo povo brasileiro. E a Dilma pode ser um instrumento disso. A Dilma ou um futuro presidente? Porque ela me parece que já perdeu um pouco eu acho o capital que o futuro político. presidente, esse pessoal acaba não querendo nem eleição, mas vão querer eleição indireta. O ataque do capital vadio, do mamon, é um ataque no mundo inteiro. Eles querem eliminar a participação popular. Privatizações, o senhor criticou privatizações, a liberação do jogo, a entrega do petróleo, o plano para esculhambar o Brasil está em andamento. As 10 medidas contra a corrupção já foi retirada como urgência da Câmara. Eu acho que elas precisavam ser refletidas um pouco, né? Mas eu sou a favor delas com calma. Legislações de pânico de última hora, não pensadas, nunca são interessantes. E eu, que sou partidário do que fez a Lava Jato, conheço pessoalmente o Sérgio Moro, tivemos algum trabalho paralelo quando eu era governador e ele juiz. No Banestado, aquela CC5, foi uma denúncia minha. CC5 é uma conta corrente que você pode mandar dinheiro para fora do país. Então, muita gente usou essas contas do Banestado, na época, para mandar alguns bilhões de dólares para contas no exterior. Fazendo a comparação. O escândalo da Petrobras, segundo o Ministério Público, é de 80 ou 90 bilhões de reais, o que daria hoje 30 bilhões de dólares. O escândalo da CC5 foi de 130 bilhões de dólares, numa época em que a reserva cambial do Brasil no governo Fernando Henrique era de 30, hoje é 370. E o que aconteceu com esse escândalo? O Moro fez a primeira denúncia privada premiada do Youssef, mandou para o Tribunal de Justiça do Paraná, ela ficou 13 anos sem ser homologada. O doleiro Alberto Youssef já era velho conhecido do juiz Sérgio Moro, porque tinha sido investigado durante essas operações de mandar dinheiro para fora do país, através da CC5 do Banestado, do Estado do Paraná. Contas de não residentes. Eram contas de não residentes. Mandaram para fora do Brasil 120 bilhões de dólares. Só que, apesar do Moro ter conseguido a delação premiada, fez o trabalho, o judiciário parou tudo. O delegado da Polícia Federal, que estava comandando a investigação, Castilho, foi afastado. Sumiu. Mandaram para trabalhar numa cidadezinha. Quem mandou fazer isso? Na época, o presidente que tinha acabado de assumir era o Lula. O ministro da Justiça, que estava trocando os delegados ou os chefes, era o Márcio Tomás Bastos. Mas Tomás Bastos já morreu, não dá para perguntar nada sobre isso, mas por que pararam com a investigação do Banestado? Foi o momento que fizeram um acordo com o capital, né? E depois o Banestado foi privatizado, né? Com políticas sociais interessantes e com os maiores lucros bancários da história, quando entrou Meirelles. Senador, o senhor acha que foi mais uma meirelada? Nesse momento, senador, o ideal seria, compondo esse cenário todo, tanto político, econômico, judicial e policial até, seria o ideal a volta da Dilma ou a convocação de novas eleições? Ela voltando a bater a Dilma é importante para que não se quebre o processo democrático que avançou no Brasil. Porque ela é séria e porque ela pode fazer uma composição assumindo alguns compromissos com os movimentos sociais, com os senadores nacionalistas, montar um governo
que será julgado por um plebiscito. Não vai ser julgado na Embaixada Americana, nem na sede do Itaú. Você veja o Banco Central hoje. O presidente do Banco Central é o Ilan Goldfein, chefe da economia do Itaú. Agora entrou essa semana o Grazi. O Grazi era um dos diretores do Bradesco. E o ministro da Fazenda é o famoso Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco de Boston. Mais recentemente, vendedor de picanha e contrafilé da JBS. O seu nome também apareceu na Lava Jato com o dinheiro da JBS. Meu Deus, essa preocupação eu não tenho. O partido me mandou para mim ajudar no segundo turno da campanha do Temer e da Dilma, um recurso através de uma empresa, e esse foi o famoso, não aparece na Lava Jato não. Foi uma doação via partido da JBS para a gente fazer a campanha no Paraná. Aliás, vai sair tanta coisa de tudo isso. Senador, deixa eu fazer uma pergunta rapidinha aqui para o senhor. Muita gente perguntando se o senhor teria disposição para compor uma chapa à presidência da República em 2018 com o Ciro Gomes. Eu tentei 2 vezes ser candidato no PMDB. E o PMDB primeiro apoiou o Fernando Henrique, eu não consegui espaço. E nessa última, eu percebi que me ofereciam um apoio, mas na verdade eles queriam retirar a dobrada com o PT e apoiariam depois o Aécio Neves. É esse pessoal que agora está patrocinando o golpe. Então eu acabei apoiando a coligação com o PT, que me decepcionou muito. Desde o primeiro dia em que eu, como senador, fui para lá, tenho feito crítica. Eu quero ver o Brasil mudar, não tenho pretensão pessoal nenhuma. Não vou dizer a você, meu pai dizer que quem não tem nenhuma pretensão pessoal é um perigo, porque geralmente são os que mais têm. Mas o meu objetivo aos 75 anos de vida, uma participação política intensa, é ver o Brasil consertar, impedir que os trabalhadores sejam ferrados, que acabem com a aposentadoria. 70 anos o Temer quer para limite para uma pessoa se aposentar. Em Alagoas, a vida média é 68 anos e 8 meses. O brasileiro Você não tem cabimento isso. Vai Vai morrer, se aposentar e vai passar a vida pagando. O brasileiro vai ter que ficar muito atento, muito atento. Uma última pergunta para a gente encerrar. E eu quero lhe dar um livro do Paulo Leminski. Não é do Fernando Henrique. Não. O Leminski era o meu livro companheiro, do Fernando meu amigo. Henrique, deixa eu falar. O livro do Fernando Henrique é um documento, é histórico. Ele gravou enquanto era presidente e ele faz críticas maravilhosas ao Eduardo Cunha, que eu queria levantar uma bola para Dilma cortar. Foi mal entendida a história. Não, ela entendeu bem, entendeu agradeceu, pediu o segundo, dei o meu para ela. Quem não entendeu foi quem não quis entender. O livro é ótimo e falava coisas. Para quem lê, tem que ler. Leia o livro, daí eu aceito qualquer crítica. Esse é do Paulo Leminski. O senhor acha que distraídos venceremos, né? Distraídos venceremos. Então a gente quer oferecer esse livro e eu quero saber o seguinte. Quem é hoje Eduardo Cunha? O que ele representa hoje? Eduardo Cunha não é o diabo, mas é um ajudante dele, né? Seria um íncube. Íncube é o demônio. Íncubos e súcubos são demônios que sugam a energia das pessoas. Das mulheres, os súcubos dos homens. É. Então ele é um intermediário disso. É um sujeito com uma formação ética e moral precaríssima, que se transformou no instrumento de corrupção do Congresso Nacional. Esperto, sim. Eu não diria que é culto, mas ele é esperto, ele é articulado. Já vi entrevistas dele muito bem engendradas. E é um instrumento do capital na corrupção do Congresso Nacional para a implantação daquele famoso tripé: precarização do Executivo, precarização do Parlamento e destruição das leis de proteção do trabalho. Bom, eu conversei com o senador Roberto Requião, para quem eu dou um livro de poesia. Mas o senhor leu o do Fernando Henrique? Leu o livro? Leu, tá vendo? Leu. Reclama, mas leu. Li inclusive um que ele escreveu com Enzo Faleto. Provavelmente com a Ruth também, porque parece que ele escreve muito pouco. Depois que a Ruth morreu e com Enzo Faleto morreu, não saiu mais livro do Fernando Henrique. Com essa alfinetada, o FHC, que aliás vai botar um marca-passo, né? Isso já, a gente vai já fica a nossa solidariedade. E a gente já volta. Obrigada, senador.